Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. E hoje temos a oportunidade de nos encontrar com o Senhor. Veja bem, esse é um momento especial. Um momento que você para, que você se coloca diante de Deus. Se a gente entendesse o que significa isso. Eu não estou falando de encontrar com um cantor famoso. Eu não estou falando de encontrar com alguém muito inteligente, um professor, um sábio, um governador, o presidente, o homem mais rico do mundo. Não, eu estou falando de reservarmos um tempo para nos encontrarmos com Deus, o Criador de todas as coisas. E Ele se deixa encontrar. Talvez se você quiser falar com Bill Gates, você não vai ter tanta facilidade. Mas Deus se deixa encontrar, é fácil falar com Deus. E a intenção do nosso programa Vivendo a Palavra é esta, que nós percebamos essa facilidade. O Senhor se deixa encontrar e até mais que isso, quer que você o encontre, quer que você dialogue com Ele, converse com Ele. Essa é a intenção desse momento. Portanto, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos pedir a Deus por intermédio de sua Mãe Maria Santíssima. Até isso Ele fez. O Senhor criou caminhos para facilitar. O Senhor criou a igreja, nos deu sua mãe, nos deu a palavra, fez com que a igreja organizasse a liturgia, tudo para facilitar esse momento, para que nós tenhamos comodidade em conversar com o Senhor. Difícil é pôr em prática, mas encontrá-lo, nós temos todas as ferramentas necessárias. Mãezinha querida, intercedei para que nós usemos as ferramentas, para que nós nos apossemos de fato da palavra de Deus, da liturgia, que a gente entenda a importância de buscarmos a Jesus na Eucaristia, para que a gente possa viver mais e mais, com mais graça, a graça de estar na presença de Deus. Mãezinha querida, intercedei por cada filho e filha tua. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E quando nós nos colocamos na presença de Deus, é natural que a gente se arrependa, que a gente perceba diante da luz aquilo que é sombra e que a gente queira ficar livre disso. Então, nesse momento, é bom para que a gente diga para o Senhor: Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei. Dá-me ânimo, meu Deus, para que eu faça do jeito certo, para que eu melhore, para que eu cresça, para que eu seja um melhor pai, um melhor esposo, um melhor filho, uma melhor pessoa, um melhor profissional. Senhor, quero ser um melhor cristão. Façamos isso rezando, com fé e coragem, o ato de contrição de hoje. Senhor Jesus, dai-nos a vossa luz e ilumina a nossa casa com a luz da vossa verdade. Desviai o vosso olhar dos nossos pecados, porque em vós se encontra o perdão. Fazei que as ciências e as artes contribuam para a vossa glória e o bem-estar de todas as pessoas. Amém. Durante toda essa semana, estamos pedindo a fé de Maria para desatar o nó do pecado em nossa vida. Tem pecado que fica incrustado, amarradinho. Então a gente tem que chamar Nossa Senhora desatadora dos nós e com fé nós fazermos o necessário para que a gente possa se livrar dessas amarras, que nos amarra a vida velha, que nos amarra os vícios, que nos amarra as manias que temos. Por isso, Senhor, dai-nos a graça de imitar Maria, ela que soube se livrar de tudo isso, que disse sim a Deus. Nós também queremos dizer sim como Maria, que foi o primeiro de muitos sims que culminaram no sim ao pé da cruz. Maria não fugiu hora alguma, nós sabemos disso. Que também nós possamos ter a coragem e a força de Maria, para que também nós pronunciemos muitos sims a Deus, em todos os momentos e circunstâncias das nossas vidas, na certeza de que Deus está conosco. Deus está com você. Diga sim para Ele agora. Vamos juntos rezar o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de dizer sim ao teu projeto, tanto nos momentos felizes como nos momentos difíceis e dolorosos. É chegado o momento de acolhermos a palavra de Deus que será pregada para mim e para você, para cada um de nós.
E a riqueza da palavra é essa. Cada um de nós, é um pregador, mas cada um de nós, pelo poder do Espírito Santo, acolhe naquilo que nós precisamos. A palavra é viva, ela é eficaz e ela serve para você, para mim e para todas as milhares de pessoas que estão acompanhando o nosso programa agora. Vamos então clamar o Espírito Santo de Deus para que isto se torne verdade em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje, a pregadora Vitória Caetano prega para nós sobre a palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Vitória, Deus te abençoe. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite a todos vocês que nos assistem, irmãos e irmãs, pela TV Capital. Estou aqui hoje para partilhar com vocês a palavra de Deus. O trecho que nós vamos meditar é parte do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Eu vou ler até o 4. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha que ir. Disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus começa enviando os discípulos, esses 72 escolhidos, para ir adiante dele, para ir antes dele, para preparar o caminho, para preparar o terreno do coração daquelas pessoas que iam recebê-lo. Os discípulos iam antes dele para os lugares onde ele tinha que ir. Assim também ele faz conosco, nos nossos dias, na nossa realidade hoje. Ele nos designa, como designou a esses discípulos, para irmos adiante, para anunciar a vinda desse Mestre, esse Jesus que voltará. Quantos lugares você conhece que ainda não receberam a visita de Jesus? Quantas casas, quantos casamentos, quantos corações ainda precisam da visita do nosso Mestre? Nós precisamos ir adiante, precisamos, como esses discípulos designados, assumirmos a nossa missão, o nosso chamado, para irmos além, para anunciar a vinda desse Jesus nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, no quarto daquele irmão, daquela irmã que ainda não conhece a Deus, que ainda não experimentou esse amor, essa graça. Jesus diz que grande é a messe, mas poucos são os operários. A obra de Deus é grande. Os campos da igreja são vastos, mas os servos são poucos. São poucas as pessoas que se comprometem, que se doam, que têm compromisso e fidelidade com a obra de Deus. Por isso ele precisa de mim, de você. Ele quis precisar de nós, quis que colaborássemos com a obra de salvação, quis que fôssemos instrumentos dele na vida do nosso irmão. A messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso ele precisa que doemos o nosso tempo, que doemos as nossas forças, que doemos as nossas vidas para essa messe. E ele nos diz ainda que é preciso rogar ao Senhor da messe para que mande mais operários. Além de ir adiante, de ir antes, de anunciar a chegada de Jesus, além de se comprometer a ser operários dessa messe, nós precisamos rogar ao Senhor da messe que mande novos operários. Nós precisamos interceder para que o Senhor mande mais e mais pessoas para conhecer, para se apaixonar por Ele, para se deixar seduzir como nós deixamos um dia. E para vir ajudar nessa messe, para vir ajudar na obra de salvação, para vir ser canal de graça, para vir ser agente de milagres na vida do nosso irmão. Jesus, ele diz: eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Ele estava ciente dos nossos perigos, ciente das perseguições, ciente, amados e amadas, das tribulações, das angústias que iríamos enfrentar pelo caminho. E mesmo assim, ele envia. Ide, eu vos envio
como cordeiros entre lobos. Não nos é permitido ficar parados, não nos é permitido deixar a missão para trás e ficarmos quietos diante do nosso comodismo, diante da nossa preguiça. Jesus sabia que estava nos enviando como cordeiros entre lobos. E mesmo assim Ele nos envia. Nós não podemos ficar quietos, estatizados, diante da grandeza dessa messe e do pequeno número de operários. Nós precisamos ir, pregar a palavra, levar a paz como faz os discípulos mais adiante, curar os enfermos, expulsar os demônios. Precisamos pregar a palavra entre os lobos da incredulidade, entre os lobos das falsas doutrinas, da devassidão do pecado. Porque essa é a missão que o Senhor nos deu. Ele nos enviou para isso. Ide, eu vos envio como cordeiros entre lobos. Precisamos confiar na providência, amados e amadas de Deus. Mais adiante no Evangelho ele diz que esses discípulos enviados voltaram cheios de alegria, voltaram entusiasmados pelas grandes obras que Deus tinha feito através deles, voltaram exclamando que até os demônios se submetiam a eles pelo nome de Jesus. Assim também tem que ser conosco, tem que ser na nossa caminhada. Nós temos que publicar as obras e as maravilhas de Deus, porque se formos em missão, enviados, como Ele nos manda, como Ele nos pede, também nós veremos e faremos essas grandes obras. Vitórias de Deus. A missa é grande e os operários são poucos, está escrito. Mas são necessários. É importante que você, que nós possamos nos dispor como verdadeiros instrumentos na mão de Deus. Que o Senhor possa fazer bom uso seu, na sua família e por onde você passar. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com a sua participação, com a sua presença, mas eu quero ainda que você se torne um evangelizador, que você leve a palavra de Deus a todos aqueles que precisam. E você pode falar assim para mim: Francisco Júnior, eu não tenho tempo, eu tenho tantas coisas, tantos afazeres. É muito simples. Basta você entrar no nosso site e partilhar a palavra de Deus. Partilhe o programa, a historinha de fé, a pregação, o momento do programa que você quiser. Por e-mail, por Twitter, você escolhe, tá bom? Participe, www.comfranciscojr.com.br. E agora, vamos acolher a participação no programa de hoje. Nós acolhemos a participação no Momento Edificando sobre a Rocha do Edson, do setor Garavelo. O Edson pergunta assim: Francisco Júnior, a didaquê é uma carta? Edson, a palavra didaquê é de origem grega e significa ensino. É um dos testemunhos mais antigos, provavelmente o fim do século I, do fim do século I, mais ou menos dos anos 70, sobre a vida da igreja e a Eucaristia. Alguns autores afirmam que a didaquê é uma coleta de materiais prévios, alguns realmente arcaicos, cujo manuscrito foi descoberto em 1873 e que provém da Palestina. Você encontra isso que eu disse, pode se aprofundar no livro A Celebração na Igreja, número 2, página 205 e seguintes. A didaquê, ela era usada naquele momento que a igreja estava se organizando, como mais ou menos nós usamos o catecismo hoje. Eles foram reunindo, como você sabe, a nossa igreja ela é apostólica, porque ela vem da fé dos apóstolos, e ela vem da tradição, da experiência que o povo de Deus foi tendo ao longo do caminho, que passava de pai para filho. Então, essa experiência, essa sagrada tradição, após Jesus, ela foi se consolidando em várias regras e da forma de evangelizar. Então, da mesma forma que você tinha a didaquê como esse testemunho dos primeiros cristãos, eles evangelizavam a partir da experiência do querigma, que era a experiência que eles tinham. Então, você tinha a primeira catequese com a experiência do Espírito Santo. Até os tempos de hoje é assim. Nós temos a catequese e temos a pregação querigmática, que nos leva à experiência com Deus. Vamos então clamar a Deus por intercessão de São Martinho, que todos nós possamos ter essa formação catequética a partir do testemunho dos primeiros cristãos, mas também sempre a experiência de Deus, a experiência querigmática de Deus. Rezemos. Glorioso São Martinho, nosso amigo e protetor, que ao dividir vosso manto com o mendigo, que padecia de frio na neve,
encontrastes o próprio Senhor Jesus. Ajudai-nos a saber partilhar o que temos com os mais empobrecidos e desamparados. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje, ela é bonitinha. Ela fala de um fazendeiro rico que estava chegando na sua fazenda quando percebeu do lado da porteira que uma grande árvore que ele tinha antes, que era bonita, que dava sombra quando ele ia abrir a porteira, infelizmente morrera e agora não passava de um tronco que estava apodrecendo. Ele então, chegando na sede da fazenda, ordenou que seus peões fossem lá e arrancassem aquele tronco. E assim eles fizeram. Quando eles estavam cortando o tronco e arrancando as raízes e tudo, passou por lá um homem e olhou aquele tronco, se encantou com ele e pediu que eles lhe dessem. Eles falaram, não, isso aqui é lixo, nós agora vamos jogar fora. Não, mas eu quero isso, por favor, me deem. Tanto ele insistiu que lhe deram o tronco. Aquele homem era um artesão, que levando aquele tronco, ele esculpiu um bonito pássaro de asas abertas, que ficou muito bonito. O fazendeiro, um dia passando pela vila, viu aquele pássaro e se impressionou com a beleza dele. E pediu, insistiu, e falou, não, isso não está à venda, eu fiz por prazer, quando eu me apaixonei pelo tronco de árvore que fez. Mas tanto ele fez, e até pelo valor significativo que ele ofereceu, ele pegou aquele pássaro e colocou do lado da porteira, no lugar que estava antigamente o tronco. Fez como que um monumento. E lá estava o grande pássaro de asas abertas, embelezando a entrada da sua fazenda. Interessante, né? Certa vez eu ouvi dizer que, às vezes, nós olhamos para um tronco e enxergamos apenas um tronco podre. O artista, quando ele olha, ele enxerga não a madeira, não o bloco de pedra, mas ele enxerga dentro dele a alma, a arte, a obra de arte que ele precisa apenas tirar. O artista, há quem diga que ele não coloca na pedra a sua ideia, ele não coloca na madeira, né, no tronco, a sua ideia. Ao contrário, ele esculpe, permitindo libertar a obra de arte que estava aprisionada naquela madeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quando olhamos para nós mesmos, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, de tantos maus tratos que a vida nos dá, nós nos desanimamos e às vezes nos enxergamos assim, um tronco empodrecido que não serve para mais nada. Deus, o Criador de tudo, o verdadeiro artista, ao olhar para nós, ele não vê um tronco apodrecido, ao contrário, ele vê um lindo objeto de arte que precisa ser liberto, precisa das mãos do artista para libertá-lo. Da mesma forma que o artista soube tirar aquele bonito pássaro de asas abertas daquele tronco podre, Deus, se você permitir que ele trabalhe em você, ele tirará uma grande obra de arte. Um homem, uma mulher, à sua imagem e semelhança. Acredite. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.